Na sexta-feira, a polícia foi chamada à casa na Beach Avenue, onde Avery e sua mãe, Brittany Rowe, estavam hospedadas, após uma ligação sobre uma criança inconsciente na banheira. Os avós de Avery estão céticos. O médico disse que ela teve um traumatismo craniano, o que causou uma hemorragia cerebral. A hemorragia cerebral foi tão grave que parou o coração dela. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie, e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 4 anos que foi torturada e acabou sendo morta pela mãe mais cruel, sobre quem eu já falei. E durante toda a sua vida, essa criança supostamente estava sendo protegida por agências governamentais. Esse caso vai te deixar absolutamente furiosa, e eu garanto que é um que você nunca vai esquecer. Essa é a história de Avery Lee Hobbs. Avery Lee Delia Hobbs nasceu em 22 de setembro de 2011 em Cincinnati, Ohio, filha de sua mãe, Brittany Rowe Mays, e de seu pai, Jamie Lee Hobbs. Ela era inteligente, divertida e famosa por suas brincadeiras. Avery era carinhosamente apelidada de Cupcake por sua mamãe e de Servinha por seu papai. Ela adorava passar tempo com a família, tocar gaita e violão e ir ao parquinho. Avery também amava o filme Frozen, o desenho Bubble Guppies, a Hello Kitty e a cor roxa. Os pais de Avery, Brittany e Jamie eram adolescentes quando se conheceram em maio de 2009. Segundo Tammy Risen, mãe de Jamie, Brittany só se interessou por seu filho porque ele havia recebido uma indenização recente de um acidente de carro. Logo após Brittany e Jamie se conhecerem numa festa, eles dormiram juntos. Na manhã seguinte, Brittany já dizia sentir que estava grávida. Embora fosse claramente uma loucura, o casal continuou junto durante o verão, até agosto, quando Brittany terminou com Jamie porque o dinheiro dele acabou. Nessa época, Brittany já estava grávida e insistia que o bebê era de Jamie. O problema era que ela estava grávida de 12 semanas, o que não coincidia com a primeira vez que dormiram juntos. Ainda assim, Brittany insistia que Jamie lhe desse mais dinheiro para comprar coisas para o bebê, e ele atendia. Mas toda vez, ela gastava com coisas fúteis para ela mesma, em vez de comprar para o bebê. Então, em março de 2010, Brittany disse para Jamie que, devido a complicações na gravidez, o filho deles tinha nascido morto. Depois, ela avisou que o funeral seria no dia seguinte, mas nenhum familiar dele foi convidado. A mãe de Jamie, Tammy, achou algo estranho e buscou informações na internet. Ela então achou fotos no site do hospital e na conta do Photobucket de Brittany, da qual havia esquecido de sair, de uma linda menina que Brittany acabara de dar à luz. Uma das fotos era até de Brittany, outro homem e a criança, e estava legendada como A Princesinha do Papai. Agora, Tammy escreveu um livro sobre o ocorrido com sua neta Avery, chamado In the Best Interest of a Child. Nele, ela usa o pseudônimo Katie para a primeira filha de Brittany, então também vou chamá-la assim. Após Jamie confrontar Brittany sobre as fotos que sua mãe achou online, ela disse que Sandra Mountain, sua mãe, inventou as mentiras sobre o bebê ter morrido no parto. Ela disse que foi também Sandra quem a forçou a mentir para Jamie sobre ele ser o pai. Brittany afirmou que o motivo disso era porque Sandra estava tentando tirar dinheiro dele. De acordo com Brittany, sua mãe também tentou conseguir dinheiro do verdadeiro pai da criança, dizendo que ele tinha abusado sexualmente de Brittany, que era menor de idade. Jamie acreditava em todas essas coisas que sua namorada maluca estava contando para ele. Então ele a aceitou de volta. Depois, Brittany disse a ele que, por ter contado todas essas informações, sua mãe estava expulsando ela e Kate de casa. Jamie implorou para Tammy deixá-las morar com eles. Tammy estava muito hesitante por todas as mentiras que Brittany contou e porque Kate nem era sua neta de verdade. Antes que ela respondesse, Sandra deixou Brittany e Kate com seus pertences no jardim da frente. Quando elas se mudaram pela primeira vez, nem Brittany nem Jamie estavam trabalhando.
Enquanto Tammy e Jonathan trabalhavam o dia inteiro para sustentar a casa, o jovem casal apenas ficava sentado sem fazer nada. Tammy costumava chegar em casa e achar lixo, fraldas e mamadeiras com leite azedo espalhados por toda parte. Muitas vezes, Brittany deixava Kate sentada na cadeirinha do carro por horas todos os dias. E Tammy disse que algumas vezes a bebê sangrou por feridas no queixo causadas pela mamadeira apoiada ali. Após alguns meses, Brittany e Jamie arrumaram empregos, e Tammy e a irmã de Jamie passaram a ajudar mais com Kate. Durante esse tempo, Brittany não ajudou financeiramente em casa. Por volta de maio de 2010, o irmão de Brittany apareceu na casa porque estava preocupado com a forma como sua irmã e Kate estavam sendo tratadas. Brittany aparentemente mentiu, dizendo que Jamie estava maltratando ambas. Também ficou claro que Brittany inventou sobre ter sido expulsa de casa pela mãe. Ela saiu por vontade própria. Além disso, o irmão de Brittany disse que ela namorava vários homens ao mesmo tempo, e qualquer um deles poderia ser o verdadeiro pai de Kate. Apesar das novas informações, Brittany e Kate continuaram morando com Jamie e sua família. Então, no dia de Ação de Graças de 2010, Brittany mentiu para Tammy dizendo que estava grávida, e Tammy lhe deu uma bronca sobre usar proteção. Isso deixou Brittany extremamente irritada. Assim que o jantar terminou, ela foi até Jamie e o chutou com tanta força que quebrou algumas de suas costelas. Tammy e Jonathan levaram Jamie ao pronto-socorro, onde os médicos perguntaram o ocorrido. Ele repetiu a história inventada por Brittany, dizendo que caiu da escada, pois tinha vergonha de contar a verdade. Pouco depois desse incidente, Brittany voltou a mentir. Agora ela estava dizendo que, na verdade, era vítima de violência doméstica pelas mãos de Jamie. No entanto, ela nunca parecia ter qualquer prova ou sequer uma marca no corpo para comprovar essas acusações. Uma vez, quando o casal estava no carro com Tammy, Jamie reclinou o banco sem querer e acabou acertando o rosto de Brittany. Isso a deixou furiosa e ela exigiu ser levada ao hospital. Ela insistia que Jamie tinha feito aquilo de propósito e que seu nariz estava quebrado. Mas o médico não encontrou nenhum ferimento. Apenas algumas semanas depois, em dezembro de 2010, Brittany ameaçou interromper a gravidez em casa. Só que, na verdade, ela ainda não poderia estar grávida de Avery, porque Avery nasceu em setembro, o que significa que ela teria que ter engravidado em janeiro. Na época, Tammy achava que Brittany estava grávida e implorou para que não interrompesse a gestação. Ela disse para Brittany que adotaria a criança se ela a mantivesse, e Brittany concordou. No início de janeiro de 2011, Brittany ficou brava com Jamie novamente e o atingiu na cabeça com um peso de papel. Quando Tammy levou seu filho ao hospital, ele admitiu que frequentemente era vítima dos ataques violentos da namorada. Mas ele culpou a agressividade dela nos hormônios da gravidez e se recusou a denunciar o ataque. De novo, ela nem estava grávida naquele momento ou tinha acabado de engravidar. Então, não é uma desculpa válida de jeito nenhum. Jamie também não queria que soubessem que era um homem abusado por uma mulher. Poucos dias depois, em 22 de janeiro, Brittany e Jamie se casaram na casa de Tammy. A cerimônia foi celebrada pela irmã de Tammy, mas depois descobriram que a licença dela era inválida, então eles nunca foram legalmente casados naquele momento. As agressões contra Jamie não pararam depois disso. Na verdade, só pioraram. Nas semanas seguintes, Brittany quebrou a perna de Jamie e tentou empurrá-lo escada abaixo com a perna quebrada. Depois, ela o estrangulou porque ele foi buscá-la no trabalho alguns minutos atrasado. Isso resultou em Jamie destruindo seu carro novo. Após o incidente, uma Brittany furiosa entrou no quarto de Tammy, pegou Kate dormindo e jogou o bebê para o alto. A bebê caiu de cerca de 1,20 m na cama. Mas aquilo foi a gota d'água para Tammy. Ela disse para Brittany que ela precisava arrumar suas coisas e ir embora. Jamie decidiu que iria com ela, e eles foram morar com os avós dele. Algumas semanas depois, Jamie descobriu que Brittany o traía novamente e que havia contraído uma IST, então terminou com ela. Brittany arrumou suas coisas, então foi buscar Katie, que ela agarrou bruscamente pelo braço e arrastou para o outro cômodo. No dia seguinte, a avó de Jamie percebeu hematomas no braço do bebê e entrou em contato com o conselho tutelar. Brittany insistiu que os ferimentos tinham sido causados por Jamie.
E, em vez de abrir um processo contra ela, o Departamento de Emprego e Serviços à Família, ou JFS, decidiu dar a ela a opção de transferir seus direitos parentais sobre Kate para sua própria mãe, Sandra. Brittany concordou com isso, e Kate foi morar com Sandra. Apenas alguns meses depois, na primavera de 2011, Jamie decidiu deixar Brittany voltar para sua vida, e o casal alugou um apartamento juntos em uma área ruim da cidade. No verão, Brittany comprou um carro velho para consertar, mas não conseguiu pagar pelas peças. Então ela bolou um esquema para incendiar o veículo, relatar para a seguradora como se fosse um carro funcionando e assim receber o pagamento do seguro. Brittany supostamente pediu à colega de quarto dela e de Jamie para incendiar o carro, e depois Jamie ligaria para comunicar o incêndio. O plano funcionou e Brittany recebeu o seguro. Mas quando a polícia começou a ficar desconfiada, Brittany imediatamente colocou a culpa em Jamie e na colega de quarto. Eles foram acusados de incêndio criminoso e fraude. Não quiseram envolver Brittany para evitar que ela fosse presa grávida. No fim de 2011, Jamie se declarou culpado de fraude de seguro. A acusação de incêndio foi retirada e ele recebeu serviços comunitários. Após o incidente com o carro no verão, Jamie voltou a morar com a mãe, Tammy, e se afastou de Brittany por um tempo. Até que, no dia 22 de setembro, quando a filha deles, Avery Lee, nasceu. Ao conhecer a recém-nascida no hospital, Jamie se apaixonou por ela na hora. Ele e Brittany decidiram criar a filha juntos, mas 2 dias depois, Brittany foi até a casa de Tammy e pediu que ela cuidasse de Avery. Ela disse que não podia deixar a maternidade atrapalhar a vida dela, mas também pediu para Tammy devolver Avery sempre que ela pedisse. Sim, é isso que significa ser uma mãe de verdade, só cuidar dos seus filhos quando tem vontade. Como Tammy só queria o melhor para a pequena Avery, ela concordou. Pouco tempo depois, Brittany e Jamie reataram e se casaram no civil. Depois, eles voltaram a morar com os avós de Jamie. Durante o mês seguinte, Tammy foi mais ou menos a principal cuidadora de Avery. Mesmo assim, Brittany reclamava que era ela quem tinha que cuidar do bebê, porque Jamie trabalhava até tarde no clube. Como você pode perceber, depois de trabalhar nesse caso por mais de uma semana, estou completamente de saco cheio dessa mãe, ou talvez eu devesse chamá-la apenas de reprodutora. Isso é só a ponta do iceberg também. As coisas só pioram daqui pra frente. Então, na noite de 18 de outubro de 2011, Jamie chegou tarde do trabalho e foi direto para a cama. Claro, isso deixou Brittany irritada porque ela tinha ficado com Avery o dia todo. Brittany pegou a filha de 3 semanas para dar banho nela. Mas enquanto elas estavam no banheiro, a avó de Jamie ouviu um barulho terrível, como um baque. Então, Avery começou a gritar. Brittany saiu do banheiro carregando o bebê chorando em uma toalha e ela parecia completamente seca. A mãe afirmou que tinha deixado Avery cair acidentalmente na banheira, mas a banheira também não tinha água. Brittany começou a chutar Jamie até que ele acordou e pediu para ele ir à CVS comprar Tylenol para Avery. Mas ela nem tem 1 mês de vida ainda e não existe nenhum tipo de medicamento vendido sem receita para um bebê tão pequeno. Meio adormecido e em pânico, Jamie não estava pensando direito, então ele saiu correndo de casa para comprar o remédio. Quando ele voltou, percebeu como a cabeça de Avery estava inchada e avisou Brittany que eles precisavam levá-la ao hospital. Os médicos então descobriram que a pequena Avery estava com o crânio fraturado, o braço quebrado e a perna quebrada. Os serviços de proteção à criança foram acionados e entrevistaram Brittany e Jamie no hospital. Brittany então começou a especular que outra pessoa poderia ter deixado Avery cair, ou que um cachorro talvez tivesse pulado nela. Mas assim que a assistente social saiu da sala, ouviram Brittany dizendo a Jamie que ele precisava assumir a culpa pelos ferimentos do bebê. Desta vez, porém, ele não assumiu a culpa, e Brittany foi presa logo depois. Ela foi acusada de colocar a criança em perigo e acabou admitindo ter machucado a filha. Mas enquanto aguardava o julgamento, ela foi inacreditavelmente liberada sob sua própria responsabilidade. Tammy e Jonathan assumiram a guarda de Avery no mesmo dia em que ela foi levada ao hospital. Ao mesmo tempo, o Serviço de Proteção à Criança permitiu visitas ilimitadas de Brittany e Jamie, a filha. Quando Jamie buscou Brittany na prisão e a levou de volta para a casa de Tammy, por um tempo, ela ignorou Avery. Então ela decidiu pegar sua filha ferida e jogá-la para o alto. Ela tinha vários ossos quebrados.
Imediatamente, Tammy expulsou Brittany, e quando Brittany estava saindo, ela se virou e disse que ela se arrependeria se interferisse no cumprimento das ordens do Serviço de Proteção à Criança. Stephanie, que trabalhava no JFS, se tornou assistente social de Avery. E em janeiro de 2012, ela realizou uma reunião com todos os avós da menininha. Todos queriam ajudar a cuidar de Avery, mas durante esse período, foi decidido que Tammy tinha mais flexibilidade e recursos, então ela ficaria com a guarda da menininha. Tammy, Jonathan e Brittany então assinaram um acordo de custódia. Stephanie avisou a avó que protocolaria a petição no tribunal na manhã seguinte e que a presença da família não era necessária. No entanto, no dia seguinte, após a audiência no tribunal, Stephanie apareceu na porta de Tammy. E ela disse que havia entrado com o pedido de custódia de Avery em nome do Estado, já que nenhum parente havia se apresentado por ela. Tammy, é claro, ficou completamente chocada com essa declaração. Ela tinha sido claramente informada pela própria Stephanie que não precisava estar no tribunal. E porque ela tinha acreditado, agora o Estado estava no comando de Avery. Tammy e Jonathan continuariam sendo os responsáveis legais da menina, e eles assinaram um acordo dizendo que não discutiriam o caso dela com mais ninguém. Eles a levariam a todas as consultas médicas e se absteriam de usar disciplina física. A mãe de Avery, Brittany, aquela que já tinha machucado ela antes, não precisou assinar nada desse tipo. Depois disso, Avery morou com os avós pelos anos seguintes e prosperou sob os cuidados deles. Ela era tão feliz na casa deles e começou a chamar Tammy de mamãe e Jonathan de vovô. Em abril de 2012, Brittany foi ao tribunal acusada de colocar a criança em perigo. Pouco antes de ir na frente do juiz, ela estava de mau humor de novo. Então ela pegou seu filhote e o jogou no chão bem na frente de Jamie e sua família. O cachorro, de alguma forma, ficou bem e Brittany simplesmente ignorou. A maluca acabou se declarando culpada das acusações e foi condenada a 6 meses de prisão por machucar a pequena Avery. Em agosto de 2012, Jaime namorava uma mulher e cuidava da filha bebê dela, que havia sofrido uma lesão na cabeça recentemente ao rolar da cama sob os cuidados da mãe. Enquanto Jaime cuidava do bebê, ela também caiu do berço, então ele chamou uma ambulância. A garotinha acabou ficando bem, e Jaime admitiu que foi descuidada ao deixá-la no berço sem supervisão. Ele nunca foi acusado de nada em relação a esse incidente. De qualquer forma, isso fez com que o Serviço de Proteção à Criança decidisse que Jaime não poderia mais ver sua filha, e uma ordem de restrição foi emitida contra ele. Querendo recuperar seus direitos como pai, Jaime tentou cumprir todos os requisitos que a agência lhe impôs. Mas, a partir desse momento, nada parecia satisfazê-los completamente. Parecia que a assistente social de Avery, Stefania, não gostava muito de Jaime ou de sua família. Embora tenha dito a Tamara que não poderia pedir a guarda de Avery até Brittany ser condenada, após a condenação, Stephanie mudou a versão e disse que só poderia pedir a guarda depois que Brittany fosse solta. Certa vez, durante a visita da assistente social à casa de Tamara, Avery, ainda pequena, acertou a cabeça da prima mais nova com um brinquedo. Isso fez Stephanie registrar em seu relatório que uma criança se machucou sob os cuidados de Tamara. Em agosto, Brittany apresentou uma petição para ser liberada mais cedo da prisão. No documento, ela admitiu ter causado a lesão na cabeça de Avery, mas disse que não foi intencional. Essa petição acabou sendo negada. Então, em 14 de outubro de 2012, Brittany foi liberada da prisão e, a partir desse momento, foi morar com sua mãe, Sandra. Tammy e Jonathan imediatamente entraram com um pedido de guarda de Avery. O pai de Jamie, o ex-marido de Tammy, Timothy Hobbs, e a mãe de Brittany, Sandra, também entraram com pedido de custódia. Mas Brittany também queria sua filha de volta. E os serviços de proteção à criança, é claro, acreditavam que era do melhor interesse da Avery ser reunida com sua mãe. Isso mesmo tendo uma audiência de custódia para a filha mais velha de Brittany, Katie, no mesmo dia, em outra sala de audiência. E durante esse tempo, a mãe dela, Sandra, disse que acreditava que Brittany era um perigo para a garotinha. Mas no caso de Avery, Sandra disse que achava que Brittany deveria ter a filha de volta? Como assim? Os serviços de proteção à criança também não permitiram que o caso de Kate fosse incluído na audiência de custódia de Avery. Durante o processo de custódia, Brittany ainda podia visitar Avery.
Jamie não tinha permissão, mesmo sendo ela quem era uma criminosa condenada e ele não. Brittany também nunca foi obrigada a fazer nenhum tipo de teste de drogas, terapia ou aulas de controle da raiva após ser liberada da prisão. Por outro lado, Jamie, que não tinha sido condenada por nada, foi obrigada a fazer os 3. Brittany foi convidada para um grupo de sobreviventes de violência doméstica, mas Jamie não teve essa chance. Ele era quem tinha ferimentos comprovados no passado também, não ela. Poucas semanas depois de ser liberada da prisão, Brittany recebeu permissão para visitas sem supervisão com sua filha. E Avery voltava dessas visitas com fome, suja e irritada. Como o avô de Avery, Tim, e a avó, Sandra, também haviam solicitado a guarda, o tribunal permitiu que eles tivessem várias visitas com pernoite a cada mês. Durante a primeira visita com pernoite de Avery com Sandra, Brittany não pôde estar presente. Pouco depois do início dessa visita, Sandra ligou para Tammy e disse que a bebê de 8 meses tinha caído e batido a cabeça 3 vezes no mesmo lugar. A criança foi então devolvida para Tammy com um galo do tamanho de um ovo na testa, e a avó relatou isso aos serviços de proteção à criança. Ela disse para Stephanie que Avery precisava ser levada ao hospital para ser examinada, mas Stephanie achou que a decisão deveria ficar a cargo de Brittany. Então, é claro, Avery nunca foi examinada por um médico. Também foi descoberto que Brittany, na verdade, esteve na casa da mãe naquele dia, mesmo não sendo para ela estar lá. Esse foi só o primeiro de muitos incidentes. De acordo com o avô de Avery, Jonathan, a partir daquele momento, ela voltava de todas as visitas à mãe com machucados pelo corpo. A assistente social, Stephanie, estava ocupada demais, garantindo que Brittany estivesse bem para se importar com o que realmente estava acontecendo. Ela costumava transportar a mãe em seu próprio carro, levando Brittany para suas consultas e, às vezes, até mesmo para fazer compras. Quando Avery ia com elas a algum lugar, precisavam pegar emprestado um assento de carro com Tammy, pois nem Brittany, mãe, nem Stephanie, assistente social, tinham um assento adequado para ela. Na véspera de Ano Novo de 2012, Stephanie ligou para Tammy e disse que elas iriam pular as etapas padrão de reintegração e, em vez disso, iriam pressionar pela reintegração imediata de Avery e Brittany. Essa ligação foi feita do celular pessoal de Stephanie e foi uma das muitas ligações feitas dessa forma para que ela não precisasse registrar as informações que dava no arquivo pessoal de Avery. De jeito nenhum isso é legal. Aos 16 meses, Avery já estava desfraldada, enquanto sua irmã mais velha, Kate, de 4 anos, ainda não. Sempre que Tammy e Jonathan iam à casa de Sandra, as meninas ficavam correndo completamente nuas. Kate contou para uma assistente social que sua mãe não a deixava usar roupas, mas ela não gostava de ficar pelada o tempo todo. Brittany afirmou que só ensinava a filha a usar o penico. Em uma visita, uma assistente social acompanhou Brittany ao levar as 2 filhas ao parquinho. Enquanto a mãe cuidava de Kate, ela deixou Avery, de 16 meses, sozinha em uma estrutura de playground de 1,5 metro de altura. E a bebê caiu batendo no cimento embaixo. A assistente social presenciou tudo, mas só disse que Brittany era nova na maternidade e ainda aprendia, apesar de já ter uma filha de 4 anos. E eu acho que seria apenas bom senso não deixar uma bebê cambaleante que acabou de aprender a andar, sozinha em uma estrutura de playground de 1,5 metro de altura. Avery passou a se encolher sempre que estava com Brittany. Mas a terapeuta apenas disse que a bebê estava tendo flashbacks de quando estava no útero. E Jamie bateu em Brittany, o que tem que ser uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Essa terapeuta também fez um diagnóstico psicológico da Tammy. Ela disse que acreditava que a avó era instável. Tammy afirmou que não fazia ideia de que essa suposta profissional estava a diagnosticando com qualquer coisa. E ela fez isso apenas com as informações que a Tammy forneceu durante as sessões de terapia familiar. Tammy continuava relatando aos assistentes sociais que Avery dizia que Brittany a machucou. E cada vez a agência marcava uma consulta médica, mas com um médico que eles escolhiam. E embora esses profissionais de saúde tenham observado que havia preocupações com o abuso, eles classificaram todas as lesões de Avery como acidentais.
Quando Avery dizia que sua mãe causou as lesões, afirmavam que ela mentia porque Tammy a havia instruído. Como ninguém estava ouvindo seus pedidos de ajuda, Tammy e Jonathan começaram a tirar fotos de todos os hematomas, cortes e marcas de Avery. Eles registraram hematomas nas costas, nas canelas em formato de digitais e, em outras fotos, marcas de mordidas humanas nos pés. Os avós também gravaram Avery, e em um dos áudios ela pode ser ouvida gritando e chorando quando precisa ir visitar a mãe. Eu quero ir embora. Por que vai com sua mãe, Avery? Você não estava. Mais alguns minutinhos e vamos colocar os sapatos. Tudo bem, vamos lá. Coloque os sapatos, vamos sair. Eu quero que você vá para casa. Eu sei que você quer. Em um vídeo que o avô paterno da garotinha, Timothy Hobbs, gravou, ela é perguntada sobre o que a mamãe fez com ela, e ela responde: "Ela só me bateu assim." Depois que ela voltava de ver Brittany, Avery fazia birra e começava a bater nas bonecas dela. Ela repetia várias vezes: "Mamãe é má e não gosto da mamãe." Stephanie até presenciou um desses surtos, mas ela apenas tirou a boneca da Avery e a chamou de mentirosa. Então a assistente social perguntou se Tammy tinha feito ela dizer aquelas coisas. Avery disse que não várias vezes, mas Stephanie se recusou a acreditar nela. Tammy também relatou esse incidente para a supervisora da Stephanie, mas disseram para ela que ela estava, entre aspas, apenas fazendo o trabalho dela. Durante uma audiência no tribunal em fevereiro de 2013, Tammy contou ao juiz que tinha visto ferimentos no corpo da neta, como escoriações no crânio, lábios sangrando, nariz sangrando, pele queimada, arranhões de asfalto, queimaduras de cigarro, olhos roxos, cabelo arrancado e marcas de mordida e escoriações, até mesmo nas partes íntimas dela. Mas Stephanie não registrou nenhum desses ferimentos em seu relatório. No tribunal, ela tentou justificar todos eles dizendo que eram causados por qualquer coisa, menos por CA. Isso incluía culpar pílulas para dormir, percevejos, o irmão de Avery, a calçada, mesas e o sol. Stephanie ainda acusou Tammy de tentar roubar Avery de Brittany porque ela e Jonathan não podiam ter filhos juntos. Durante esse tempo, Avery era levada de um lugar a outro. Ela estava morando com Tammy cerca de 18 dias por mês e também ia para a casa do seu avô biológico, Timóteo, e para a casa de Sandra também. Quando estava com Tammy, ela sempre ia a consultas médicas, terapia e pré-escola. A avó queria uma rotina mais estável para ela, mas os serviços de proteção à criança negavam o pedido. Em março de 2013, Avery foi devolvida para Tammy coberta de sujeira e fezes. Ao dar banho nela, foi descoberto que ela tinha vários ferimentos pelo corpo. Havia queimaduras circulares nos tornozelos e pés dela, além de um corte no couro cabeludo próximo ao local da pancada anterior na cabeça. Tammy relatou isso aos serviços sociais, como era sua obrigação. Dessa vez, ela relatou suas preocupações a 2 outras assistentes sociais em vez de Stephanie, já que não achava que ela levaria a sério. Ainda assim, Stephanie apareceu na casa de Tammy logo depois. Ela disse à avó que já tinha conversado com Brittany e acreditava na história dela de que os ferimentos eram picadas de inseto, não queimaduras. Então, Stephanie ameaçou tirar Avery e colocá-la em um lar adotivo ruim se Tammy não parasse de denunciar as coisas. Ela afirmou que as denúncias constantes da avó estavam atrapalhando os planos de reunificação. Sério? Não é exatamente esse o objetivo? Quando Tammy foi solicitada a assinar o relatório após essa visita, nenhuma das lesões de Avery sequer estava listada. Ela se recusou a assinar até que fossem adicionadas. Cerca de 1 hora depois, Stephanie ligou novamente para Tammy do seu telefone pessoal e disse que ela não tinha permissão para levar Avery ao médico, a menos que obtivesse o consentimento de Brittany primeiro. Faz sentido. O agressor é quem decide se a vítima pode ir ao médico?
Agora, Tammy não era mais a única a ligar para os serviços de proteção à criança sobre Avery. Uma cuidadora de creche ligou e relatou que a menina tinha machucados após o fim de semana com Brittany. A professora também disse que Avery contou para ela: "Mamãe bate na minha cabeça e me puxa quando estou no penico." O relatório afirmou que, em várias ocasiões, ao buscar Avery na creche, Brittany via a menina se esconder atrás das pernas da professora, assustada. Mas Stephanie disse para essa professora que isso não era da conta dela e a acusou de ter sido convencida por Tammy a fazer essas acusações. Não é porque ela é uma repórter obrigatória ou algo assim? Não. Essa professora ainda faria mais 2 relatos sobre a situação de Avery, incluindo um em que disse ter ouvido Brittany dizendo que queria enforcar Avery porque ela não obedecia. Mas todos esses relatos foram novamente ignorados. Os assistentes sociais presumiram que a professora só estava dizendo essas coisas porque era amiga de Tammy. Durante uma visita de Stephanie em agosto de 2013, Avery foi questionada sobre com quem queria morar, e ela rapidamente respondeu Tammy e Jonathan. Essa, claro, não era a resposta que Stephanie queria. Então ela perguntou para a menininha se ela tinha entendido a pergunta. Claro que Avery entendeu. Isso a irritou. Ela disse para Stephanie: "Mamãe bate em mim, ela me machuca o tempo todo, e a Cissy também." Mesmo depois dessa declaração, inacreditavelmente, Stephanie ainda concluiu que Avery não entendia o que ela estava perguntando. No início de 2014, Avery estava sofrendo com infecções de ouvido repetidas, mas Brittany não a levava ao médico e também não permitia que Tammy e Jonathan a levassem. Então Avery simplesmente continuou sofrendo. Em um certo momento, ficou demais para Jonathan, no entanto, e ele decidiu levar sua neta ao médico mesmo assim. Ela então foi diagnosticada com uma infecção intercanal severa em ambos os ouvidos. Algumas semanas depois, ela receberia tubos nos ouvidos. Após a cirurgia, Tammy levou Avery para casa, onde ela perdeu o equilíbrio e caiu. A menina arranhou a nuca em uma gaveta aberta da cômoda. Tammy fotografou o ferimento e enviou para Stephanie. Ela queria que Stephanie visse que estava sendo justa e relatando todo o machucado que Avery tinha, não só os que ela sofria na casa da mãe. Mas esse plano saiu pela culatra, e Stephanie disse para Tammy que Avery precisava passar a noite com Sandra. Ironicamente, quando Sandra e Brittany apareceram na casa de Tammy logo depois, Brittany ficou furiosa ao ver o pequeno arranhão no pescoço da filha e tentou atacar Tammy enquanto ela segurava Avery. Em maio de 2014, aconteceu um julgamento pela guarda de Avery e logo depois ela foi enviada de volta para morar com Brittany. Os assistentes de proteção à criança convenceram o tribunal de que a mãe, que já havia perdido a guarda de 2 filhos anteriormente, era a única pessoa adequada para ficar com a guarda da menina. Curiosamente, na mesma noite da audiência, Stephanie foi até a porta de Tammy e fez um pedido: que Avery continuasse ficando com ela porque Brittany não estava pronta para ser mãe em tempo integral. Ela, é claro, concordou com isso, mas ficou furiosa. Isso não fazia o menor sentido. O caso de Avery agora estava oficialmente encerrado, e como antes, toda vez que ela ia para a casa de Brittany, voltava com mais machucados. Tammy e Jonathan entraram com um recurso contra a decisão de custódia e continuaram documentando os muitos machucados da neta, além da insistência dela de que a mãe estava machucando-a. Uma vez, Avery teve uma queimadura de sol tão grave que seus rins ficaram comprometidos e sua urina ficou vermelha. Após Tammy notar hematomas nos lábios vaginais de Avery, a menina contou que Brittany a obrigava, junto com a irmã, a brincar de médico. Essa foi a mesma desculpa usada antes, quando acharam marcas de mordida na genitália de Avery. Avery então contou para a avó que Brittany gostava de brincar de um jogo chamado Cócegas no Dedo, no qual ela tocava sua área íntima. A menina disse que era nojento, doía e que ela queria que a mamãe parasse de fazer isso. Avery até disse isso na frente da terapeuta que havia sido contratada pelo JFS. Segundo Brittany, sua filha só falava sobre como ela a ajudava a se limpar depois de ir ao banheiro. Avery dizia que não precisava mais de ajuda, pois já era uma menina grande. Então, a terapeuta disse para Brittany parar de fazer isso, mas Brittany se recusou. A terapeuta apenas se virou para Tammy e disse: "Bem, ela é a mãe." No início de 2015, essa mesma terapeuta decidiu que um bonequinho que Tammy havia desenhado na mão de Avery não era apropriado.
Ela concluiu que o desenho visava fazer lavagem cerebral em Avery para que amasse só Tammy e Jonathan. Ela então proibiu a avó de fazer isso novamente. Na verdade, Tammy fez esse desenho porque Avery pediu para a avó um desenho para se lembrar dela quando estivesse com Brittany. Uma vez, Tammy gravou Avery dizendo que a mãe dela e o novo namorado da mãe, Charles May III, que os serviços de proteção à criança insistiam que não existia, açoitavam e chutavam ela. Avery disse: "Mamãe colocou um cinto nas minhas costas, fita na boca e nas pernas. Fiquei presa." Colocou fita na minha boca. O que eles fizeram? Me chicoteou. Te chicoteou. Ela me colocou no canto. E eu estava no exemplo. Não, só lá embaixo. E ela me disse, não, fique de pé. E é difícil. E ela me derrubou. E eu queria ir ao banheiro e elas me derrubaram. Elas machucaram. Elas te machucaram quando te derrubaram. Sim. Eu me machuquei. Minha mamãe colocou um cinto nas minhas costas. Ela colocou fita na minha boca. Ela colocou fita nas minhas pernas e eu fiquei presa. Quando isso aconteceu, eu não... Isso não é muito bom, querida. Feliz aniversário, querida. Tudo bem, você é um amor. Qual é o meu nome? Bem, qualquer pessoa que formar com você assim, você tem que contar para um adulto, tá bom? Porque isso não é legal. Quero contar para minha médica e minha professora. Dizem que fui má e me machuquei com você. Como mencionei anteriormente, Tammy foi obrigada a assinar documentos dizendo que não usaria nenhum tipo de disciplina física com Avery, algo que Brittany nunca precisou assinar. E Brittany admitiu durante uma consulta médica que batia na filha quando achava necessário. Mas às vezes, quando ela fazia isso, as coisas saíam do controle. Isso só resultou em um lembrete para que ela não usasse força excessiva ao disciplinar Avery. Durante a audiência de apelação da guarda de Avery, o juiz se recusou a analisar qualquer evidência posterior ao veredito original, mesmo que isso incluísse mais fotos de ferimentos que Avery havia sofrido desde então. A assistente social de Avery, Estefânia, disse ao juiz que Tammy era um problema constante porque ela fotografava tudo. No entanto, foi ela quem pediu para que isso fosse feito. Estefânia alegou que essa denúncia de supostos abusos menores era apenas uma forma de assédio contra a Britânia. Nem Tammy nem Jonathan tiveram permissão para falar durante a apelação. E supostamente tudo isso foi supervisionado por um juiz chamado João Williams, que se promovia como um juiz que nunca colocava uma criança em perigo. Durante essa audiência, Brittany admitiu ter causado os ferimentos em Avery, quando ela ainda era um bebê, mas disse que foi acidental. E isso só aconteceu porque ela estava tomando drogas para aliviar o estresse de ser uma mãe de primeira viagem e ter um parceiro que estava constantemente no trabalho. Inacreditável. No final da apelação da audiência de custódia, foi determinado que a decisão do juiz original seria mantida e Avery continuaria sob a guarda da mãe. Ao mesmo tempo, Tammy e Jonathan foram novamente solicitados a manter Avery sob seus cuidados porque Brittany ainda não estava pronta para ser mãe em tempo integral. Ao sair do tribunal naquele dia, Tammy deixou bem clara sua opinião sobre a decisão idiota do juiz. Ela disse: "Vocês acabaram de matar essa criança." Nesse momento, foi descoberto que Brittany estava grávida novamente. Isso apesar do fato de que ela havia sido orientada pelos serviços de proteção à criança a não se envolver em um relacionamento enquanto lutava pela guarda de Avery. Em outubro de 2015, Brittany relatou ter sofrido um aborto espontâneo quando estava com cerca de 7 meses de gestação. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o bebê. Pouco depois de recuperar a guarda de Avery, Brittany começou a morar com seu namorado Charles, na Avenida Beach, número 1232 em Cincinnati. O casal se casou legalmente em junho de 2016. Em 15 de maio de 2015, um pedido de reunificação imediata foi concedido. Brittany então apareceu de surpresa na pré-escola de Avery e arrastou a menininha, que gritava e chorava, até o carro de Stephanie. Tammy então teve que lutar para conseguir visitas com sua neta.
Brittany e Stephanie tentaram tirar ela e Jonathan da vida de Avery completamente, mas um juiz acabou concordando com as visitas. Ao mesmo tempo, os avós não podiam fazer nada que pudesse afetar a guarda de Brittany. Eles não tinham permissão para fotografar nenhum dos ferimentos de Avery ou mudar sua aparência de qualquer forma, incluindo trocar suas roupas. Além disso, eles não podiam levá-la ao médico por nenhum motivo. Se fizessem isso, um juiz os informou que poderiam enfrentar multas ou até prisão. A partir de então, Tammy e Jonathan podiam fazer 5 visitas por mês, com 5 horas de duração cada. Brittany começou a marcar essas visitas quando sabia que Tammy estava trabalhando, mas a avó não deixou que isso a impedisse de ver Avery e tirava folga do trabalho mesmo assim. Mais uma vez, Avery voltava da casa de Brittany com vários machucados. Uma vez, ela tinha um pedaço de pele de cerca de 2,5 por 10 centímetros faltando nas costas e afirmou ter sido espancada com um cinto. Mais uma vez, Tammy denunciou isso para o Serviço de Proteção à Criança e disseram para ela parar de denunciar isso. Tammy também percebeu que Avery estava com hematomas na cabeça, estava perdendo peso e tinha falhas no cabelo, que a menininha disse terem sido causadas por Brittany arrancando-os. Avery contou para Tammy que ouviu sua mãe dizendo para o pediatra que ela mesma bateu a cabeça na parede e arrancou o próprio cabelo. Houve várias vezes em que Avery ia para a casa da mãe com seu bichinho de pelúcia favorito, só para Brittany jogá-lo fora. Por isso, Tammy precisava sempre comprar novos coelhinhos de pelúcia para Avery. Em setembro de 2015, já se notava uma diferença no temperamento da Avery. Ela estava se encolhendo menos quando as pessoas se aproximavam dela e falando mais sobre o que a Brittany estava fazendo. Tammy foi informada de que Brittany decidiu que o comportamento da filha era demais, então ela havia sido enviada para morar com Sandra. Ela já estava sob os cuidados dela há várias semanas naquele momento. Ao saber disso, Tammy ligou para Stephanie e perguntou se a guarda de Avery mudaria, e nesse caso, se poderia ficar com a menina. Na verdade, o que aconteceu foi que o Serviço de Proteção à Criança recebeu mais denúncias sobre maus tratos a Avery, dessa vez vindas da pré-escola dela. Então, eles determinaram que ela fosse retirada dos cuidados da mãe. Depois disso, ela foi colocada sob os cuidados de Sandra. Pouco tempo depois, Tammy descobriu que a mãe estava levando Avery a vários médicos para tentar conseguir um diagnóstico de transtorno bipolar para ela. Ela só tem 4 anos. Sem contar que ela não apresentou nenhum problema de comportamento enquanto estava sob os cuidados de Tammy e Jonathan ou na creche. Mesmo assim, Brittany acabou encontrando um médico que receitou para Avery uma medicação psiquiátrica forte, o que fez com que ficasse mais fácil lidar com ela. Em janeiro de 2016, Brittany já não era mais obrigada a seguir o plano de segurança estabelecido pelos Serviços de Proteção à Criança, mesmo que esse plano devesse permanecer em vigor por 1 ano após Avery ter sido devolvida a ela. Em março de 2016, Avery estava sangrando pela boca e disse para Tammy que tinha levado um tapa. Em maio, a garotinha foi visitar a avó e estava extremamente abaixo do peso. Ela também estava lenta, cansada e ficava perdendo e recobrando a consciência. Tammy encontrou um caroço debaixo da camisa dela e percebeu que era um adesivo de remédio. Brittany depois diria que era clonidina, um remédio para a ansiedade. Para a avó, parecia que Brittany estava administrando remédio demais. Tammy tentou novamente denunciar ao Serviço de Proteção à Criança, mas não obteve resposta. Mais tarde, naquele mesmo mês, Avery disse que sua mãe e Charles a faziam fazer flexões e ficar em pé até desmaiar. Eles prendiam suas pernas e boca com fita adesiva. Depois, ela era presa com fita a um poste no pé da escada. Se comportasse mal ou tentasse levantar, Charles a chutava no estômago. Ela afirmou que todos eram, só davam a ela metade de uma maçã por dia. Recentemente, Avery tinha escapes quando estava na casa de Tammy e dizia que era porque sua mãe machucava ela brincando de fazer cócegas com o polegar. Então agora ela estava segurando a bexiga e tendo acidentes porque estava com muito medo de abaixar a calcinha. A guardiã ad litem de Avery, Julie, fez um breve acompanhamento. Mas Brittany sabia da visita com antecedência e Avery nunca foi entrevistada sem a presença da mãe. Em junho de 2016, Avery, que estava com quase 5 anos, pesava apenas 9 quilos. Toda vez que Tammy via a neta, a luz do sol machucava os olhos dela.
Ela comia e bebia qualquer coisa que lhe dessem. Ela sempre parecia dopada. Ela tinha medo de ir ao banheiro sozinha. Ela quase não tinha energia. Ela se abaixava se alguém tentasse tocá-la e usava roupas de inverno mesmo que estivesse fazendo 35 graus lá fora. Se tentassem tirar aquelas roupas, a menininha pedia para não fazerem isso, senão teria ainda mais problemas. Quando Tammy e Jonathan levaram Avery ao parque, ela estava muito fraca para brincar. Tammy sentou com ela em um balanço e a menina de 4 anos implorou para que a levasse diante de um juiz para que pudesse denunciar a mãe. A avó disse a ela que ninguém a ouviria até que fosse mais velha. Então ela prometeu a Avery que a levaria diante do magistrado quando ela completasse 5 anos em setembro. Cerca de um mês depois, quando Avery visitou Tammy novamente, ela parecia estar um pouco melhor. Ela estava com mais energia e brincou a tarde toda. Jamie também passou lá naquela tarde e ele observava sua filha de longe. Legalmente, ele não podia vê-la há mais de um ano. Nesse momento, ele decidiu lutar novamente pela guarda de Avery. No dia seguinte, foi ao defensor público buscar um advogado. Uma consulta foi então marcada para o dia 1º de agosto, e Jamie e sua família começaram a reunir todas as provas que tinham. Mas quando chegou a segunda-feira, Tammy entrou na internet e viu que uma de suas amigas havia dado os pêsames. Ela não sabia que alguém conhecia a disputa pela guarda, então ligou para a mulher. Assim, descobriu que Avery fora levada às pressas ao Hospital Infantil de Cincinnati. Tammy ligou para todos, tentando descobrir o que aconteceu com Avery. Ela ligou para Brittany, Sandra, Stephanie, mas ninguém atendeu. O hospital infantil insistiu que Avery não era paciente lá, e o avô dela até foi até lá procurando por ela. Horas depois, uma detetive ligou para Jamie pedindo desculpas e disse que Avery realmente estava no hospital, mas que ela estava sob uma medida protetiva. O motivo disso foi porque Brittany contou para todo mundo que Charles, seu marido, era na verdade o pai de Avery. Ainda havia uma ordem de proteção contra Jamie, mas ele explicou isso para uma detetive e foi autorizado a ir até o hospital para ver Avery. Mas antes mesmo de ter a chance de sair de casa, ele recebeu outra ligação dizendo que sua filha havia morrido. O corpo inteiro e a cabeça da pequena Avery estavam inchados. A cabeça dela era do tamanho de uma bola de basquete, com mechas de cabelo cortadas em tufos. A garotinha foi encontrada inconsciente em uma banheira 3 dias antes, no dia 29 de julho, e desde então vinha lutando pela vida no hospital. Mas durante todo esse tempo, ninguém ligou para Tammy ou Jamie para avisar que algo estava errado com Avery. E na noite de 1º de agosto de 2016, Avery Lee Hobbs, de 4 anos, faleceu. Ela era extremamente animada, sempre interessada nas coisas e em fazer coisas. Muito interessada em música. A Avery, que Tammy Risen e o marido recordam, não é a mesma menina que viram pela última vez em uma cama de hospital. Os olhos dela estavam tão inchados que não conseguiam se abrir. Ela estava usando um colar cervical e você não conseguia, eles tinham todo tipo de coisa ao redor da boca dela, você não conseguia ver a boca dela. E no tribunal, tudo o que eu ouvia era no melhor interesse da criança. Era o que o Serviço de Emprego e Família repetia no tribunal, afirmando ser o melhor para a criança. E eu quero que eles saibam que minha filhinha que eu criei aqui está morta. Isso é o melhor para uma criança? Eu não conseguia respirar. Reviver o momento em que soube que sua filha de 4 anos, Avery, havia partido. Jamie Hobbs diz que este último ano foi o mais difícil de sua vida. Tem sido muito difícil para nossa família, pois minha filha era o elo que nos mantinha unidos. Agora ela se foi. É difícil seguir em frente todo dia. Quero que ela pegue prisão perpétua. Não acho que deveriam executá-la. Quero que ela reflita sobre o que fez diariamente. Até lá, Hobbs continua focado na memória da filha, no sorriso radiante dela e na risada contagiante. Ela sempre tinha um jeito de te fazer feliz. E isso provavelmente é disso que eu mais sinto falta. Ouvir ela me chamar de papai, especialmente. A garotinha tinha ferimentos graves na cabeça causados por impacto e ficou submersa em uma banheira por um tempo desconhecido. O crânio dela estava completamente esmagado e ela sofreu hemorragia interna grave. Eu não estava reclamando, ela estava quente.
Não, coloquei ela na banheira para refrescá-la e ela parou de respirar, enfermeira. Não tem batimentos cardíacos. Quando os investigadores falaram com Britney, ela disse que colocou Avery no chuveiro porque Avery estava com calor e não se sentia bem. Então, de repente, a garotinha desmaiou e ficou inconsciente. Britney afirmou que tirou a filha da banheira e fez massagem cardíaca antes de ligar para o 911. Avery ainda estava sentada na banheira cheia de água quando os paramédicos chegaram. Britney também fez uma ligação de 6 minutos para Charles antes de ligar para os serviços de emergência. De acordo com uma companheira de cela de Britney, a mãe contou a ela que Charles lhe dava heroína em troca de permitir que ele drogasse e abusasse sexualmente de Avery. Ela contou que em 29 de julho, Avery teve uma overdose acidental e foi colocada numa banheira com água para reanimá-la. Quando ela voltou a si, começou a se debater, o que causou sua morte. Mas isso não teria sido força suficiente para matá-la, especialmente considerando a quantidade extrema de traumas encontrados no corpo da menininha. A polícia constatou que Charles não estava em casa naquele dia, pois estava no trabalho. Quem sabe se alguma parte dessa história é verdadeira? Quando Jamie e sua família foram ao necrotério para reivindicar o corpo de Avery, eles descobriram que Britney também tentou reivindicá-la e mandá-la cremar. Assim, ela poderia destruir qualquer evidência do que tinha feito com ela, tenho certeza. Mas também, como diabos essa mulher não está na prisão? Jamie conseguiu um bloqueio de 72 horas no corpo de Avery e marcaram uma audiência para solicitar seus restos mortais. Antes que isso pudesse acontecer, porém, em 10 de agosto, Britney foi presa. Ela foi acusada de homicídio qualificado, assassinato e de crime de colocar uma criança em perigo. Ela foi mantida sob custódia, sem direito à fiança. Antes de ser presa, os investigadores pediram que Britney fosse lá para novo interrogatório. Durante esse interrogatório, ela passou muito tempo agindo como se fosse a vítima, reclamando sobre as ameaças que estava recebendo, além do fato de que seu atual médico pré-natal a havia abandonado após a morte de Avery. Eu tentei fazer com que meu obstetra assinasse a papelada para que eu pudesse começar minha licença médica para que eu pudesse, sabe? Claro. E na verdade, ele decidiu me negar o pré-natal. Sério? Sim, ele teve a coragem de me dizer que eu não amava a Avery, que eu não a queria e que eu não queria o bebê que estou esperando. Então, ele não iria mais me dar o pré-natal. Tá bom. Então, obviamente, um profissional de saúde não pode fazer isso independentemente de qualquer coisa. Isso soa como... That sounds pretty extreme. O que eles sentem. Quero dizer, eu sei que tem muita coisa nas notícias e tudo mais, mas eles não podem simplesmente recusar isso porque isso é colocar a criança em perigo. E quero dizer, vamos ser sinceros, a maioria do que está nas notícias agora é muita coisa. É impreciso. Quero dizer, vamos ser honestos, certo? Não é. Não se trata de fatos, se trata de uma história. E quanto mais interessante for a história que eles podem contar, mais espectadores, certo? Mais pessoas prestam atenção, mais interesse elas têm. Eu conheço meus vizinhos. 2 dos meus vizinhos vieram me visitar enquanto eu estava no hospital. Eles até conseguiram fazer o Charles vir me visitar. Porque você viu como ele estava acabado. Eles conseguiram fazer o Charles vir me visitar. Eles estavam me contando como as pessoas estavam dizendo para eles que alguém tinha sido esfaqueado no meu quintal. Meu cachorro mordeu minha filha. Ela foi arrastada. E aí tem outras coisas. Um monte de bobagem. Coisas no Facebook dizendo que eu bati nela com palavras até ela morrer. Que eu a amarrei na cama e todo tipo de coisa. Eu só penso, meu Deus. A mãe disse ao detetive que nunca tinha usado nenhum tipo de disciplina física com Avery no passado, e Charles só tinha dado uma palmada nela uma vez. Britney afirmou que quase todos os ferimentos de Avery foram auto-infligidos. Na verdade, o comportamento dela tinha se tornado tão fora de controle e preocupante como puxar o próprio cabelo e bater a cabeça, que eles tiveram que colocá-la em medicação. Devido à falta de provas, o marido de Britney, Charles, não foi preso nem acusado. No entanto, ele ainda foi chamado para uma entrevista, durante a qual admitiu que era ele o responsável por cuidar de Avery durante o dia nos últimos meses, depois que ela foi retirada da creche. Ele ainda fez algumas alegações absurdas sobre o comportamento de Avery, tentando arranjar desculpas para os ferimentos dela. Charles disse que o comportamento dela era o motivo de ter sido colocada em tantos medicamentos psiquiátricos. Por que eles prescreveram esse medicamento?
Qual deles? O ansiolítico. O ansiolítico. Falaram que ela apresentava sinais de ansiedade. Ok. Eu não sei o que. Você viu ela apresentar algo em comum que te levou a acreditar que ela precisava ser medicada? Talvez a atenção, esse transtorno. Ok. Você pode me ajudar a entender isso? Veja, estou tentando. Você estava lá e morava com ela. Eu estou tentando entender o que vocês estavam vendo e enfrentando. Isso faz sentido para você? Sim, quero dizer, quando eu e Brittany realmente começamos a morar juntos, foi quando comecei a perceber, sabe, algumas coisas que Avery fazia que eu não gostava. Por exemplo, quando ela ficava brava, ela sempre se escondia à noite e arrancava o próprio cabelo. Ok. Tipo, ela sempre fazia isso na parte de baixo pra gente não ver. Mas, sabe, quando eu entrava no quarto dela pra passar o aspirador ou algo assim, eu sempre via esse cabelo espalhado por aí. Tipo tufos de cabelo assim? Sim. Ok. Você já viu ela arrancar o cabelo da própria cabeça? Uma vez, sim. E foi isso. Deixe-me ver. Quero dizer, eu sei que foi no ano passado. Foi em setembro ou depois. Tipo, eu surtei feio nessa ocasião. Eu não sabia o que fazer além de segurá-la. Okay. E eu acabei com o nariz quebrado. E ela ficou muito, muito brava e chateada. E foi aí que eu disse para Brittany: alguma coisa precisa ser feita com essa menina. Tem algo errado com ela. Porque ela estava surtando no canto, ela começou a bater a cabeça na parede e simplesmente se jogar no chão. E eu fui até lá e a segurei assim para tentar segurá-la. Quer dizer, deixei umas marcas nos braços dela e falei isso para eles, mas o que querem que eu faça? Que eu deixe ela continuar fazendo isso consigo mesma? Você lembra o motivo desse surto? O que foi? Acho que foi porque ela começou a roubar coisas da creche. Avery. Sim. Sim. E então, sabe, levou um tempo pra gente ensinar pra ela que pegar coisas da creche não era certo. Ok. Depois que ela entendeu, foi de vez. Só levou um tempo pra captar as coisas. Então ela estava roubando brinquedos ou algo assim? É, aqui e ali essas coisas. Certo. Você a confrontou sobre o roubo e então ela se chateou. Sim, sim. Ok, contando. Pra ela. Foi aí que você viu ela arrancar o próprio cabelo? Foi a primeira vez que vi ela fazer algo assim e eu não fazia ideia do que fazer. Quer dizer, eu não sabia se realmente fiz a coisa certa ao segurá-la daquele jeito. Ou quer dizer, eu não sei. Foi a primeira vez que tive que passar por uma situação assim. Nunca vi nenhuma criança fazer algo assim. Foi aí que, sabe, eu falei pra Brittany: olha, tem alguma coisa que precisa ser feita em relação a ela. E pelo que eu sei, a Brittany tentou desde então até aquele momento fazer com que alguém a ouvisse. Um vizinho meu me contou que eles costumavam ser uma família acolhedora. Ok, e eles tinham uma criança adotiva que agia exatamente como a Avery, puxando o cabelo e essas coisas, mas só quando ficava brava. Ok. E quando eles a levaram ao médico, os médicos... A internaram em uma ala psiquiátrica. E eles? Disseram que ela tinha um desequilíbrio químico no cérebro e ficou fortemente medicada. Sabe, isso é o que eu realmente teria desejado para Avery? Não, definitivamente não. Agora, entre toda essa confusão e o fato de que Avery tinha contado para a avó que Charles também estava machucando ela, ele deveria pelo menos ter sido acusado de CA. Quero que assistam a este vídeo. É bem irônico e ridículo. Charles senta lá e fala para o detetive como ele é trabalhador. Mas se você olhar para a camisa dele, está escrito: nascido para festejar, forçado a trabalhar. Então, como exatamente o policial pode acreditar em qualquer coisa que ele diga a partir desse momento? Você tem, e me perdoe, 2 filhos com 2 mulheres diferentes, uma em Indiana e outra em Mason. Sim, senhor. Tudo bem.
Por que você não participa da vida dos seus 2 filhos adolescentes? Eu e as mães deles não nos damos. Ok. É basicamente por isso que a gente se separou, por causa da pessoa que eu sou. Eu sou viciado em trabalho. Eu trabalho o dia todo, todos os dias, 24 horas. E eles não gostaram disso, eu acho. Na autópsia de Avery, foram encontrados hematomas e escoriações em quase todo o corpo. Ela tinha lesões abdominais, múltiplas hemorragias no cérebro e múltiplas hemorragias em ambos os olhos e nos nervos ópticos. Essas lesões estavam em vários estágios de cicatrização, indicando maus tratos de longa duração. O cabelo de Avery foi arrancado. Ela não tinha alimento no estômago e todos os testes de drogas deram negativo. A morte dela foi considerada homicídio por múltiplos ferimentos de objeto contundente. Mesmo que as áreas íntimas de Avery tenham sido encontradas machucadas e rasgadas, ninguém foi acusado de abuso sexual. A legista disse que, como não foi encontrado DNA masculino, não havia evidências de que ela tivesse sido abusada sexualmente. Mas existem muitas maneiras de evitar que esse DNA seja deixado para trás. E mulheres também podem ser capazes de fazer exatamente a mesma coisa, que foi o que Avery disse que Brittany estava fazendo com ela. Enquanto estava presa, Brittany entrou com vários pedidos de adiamento, o que atrasou seu julgamento por 3 anos. Então, quando o julgamento finalmente estava prestes a começar em janeiro de 2020, Brittany decidiu aceitar um acordo judicial e se declarar culpada das acusações. Durante a audiência, Brittany fez uma declaração fraca e patética. Na verdade, não era nada do que parecia. Eu realmente amava minha filha. Eu amo todos os meus filhos. Me desculpe. Ela foi então condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 20 anos. Mas espero que mesmo assim ela não seja solta. Porque 20 anos definitivamente não é tempo suficiente. Foi você quem fez isso. Matou ela. Você é responsável por isso. O sistema também está envolvido nisso. E o sistema realmente falhou com aquela criança e não protegeu aquela criança. No Tribunal de Menores, eles têm essa presunção de tentar reunir as crianças com seus pais biológicos. Eles precisam reconhecer que, às vezes, isso não é o melhor a se fazer. Aqui, claramente, não foi. O promotor assistente Dave Prem diz que essa parte da lei deveria ser revogada. A avó de Avery concorda totalmente. Precisamos mudar para proteger as crianças. Avery era maravilhosa e foi colocada em um sistema que deveria protegê-las. Eles não fizeram isso. Eles encontraram todas as desculpas possíveis para ignorar isso. Assim, um dos pais sempre recuperava a criança, independente do que tivesse feito. O sistema precisa mudar. Isso está evidente aqui hoje. Nós queríamos pegar de 20 anos a prisão perpétua? Não, nós queríamos ver muito mais do que isso. Mas essa é uma forma de nos dar um pouco de resolução hoje. Acho que todos podemos conviver com isso e seguir em frente. Ela tinha muitas pessoas que a amavam e que fariam qualquer coisa para protegê-la. E ela era inteligente. Ela já falava com 1 ano de idade. Ela contava tudo sobre a mãe, tudo o que a mãe fazia. E ninguém ouvia. Enquanto estava presa, Brittany deu à luz outro bebê. Dizia que Charles atualmente tem a guarda dessa criança, o que é assustador. De acordo com Tammy, uma das funcionárias do JFS que estava no caso de Avery foi rebaixada. Outra teve seu salário reduzido e pediu demissão. E outra agora está trabalhando como advogada de divórcios em vez disso. A avó disse que, embora Brittany tenha sido quem matou Avery, as assistentes sociais, os juízes e qualquer pessoa em posição de poder que permitiu que isso acontecesse agiram como a munição na arma de Brittany. Em 17 de agosto, Jamie recebeu os direitos sobre os restos mortais de Avery e a família pôde finalmente enterrá-la. 2 dias depois, ocorreu o funeral de Avery, que foi enterrada com seu vestido de princesa favorito e suas sandálias, chamadas por ela de chinelinhos. Ela estava com seu cobertor da Frozen e um de seus coelhos de pelúcia favoritos. Mesmo sem poderem ter um caixão aberto, a família de Avery costurou seu cabelo natural de volta à cabeça dela. E Tammy desenhou 3 bonequinhos de palito na mão da neta, representando ela, Jamie e Jonathan.
O ursão de pelúcia gigante que o pai de Avery, Jamie, deu no Natal foi colocado sobre o caixão enquanto era baixado à terra, ao lado da avó dela, falecida de câncer no ano anterior. Em seguida, um banco memorial foi colocado em homenagem a Avery em seu parque favorito, o Mitchell Memorial Forest. Às vezes, a família dela deixa sacos plásticos com coelhinhos de pelúcia para que outras crianças peguem em memória da Avery. Obrigada por ouvirem a história da Avery hoje. A pergunta que continuo me fazendo repetidas vezes é: por que a Brittany foi protegida? E a Avery não foi? Por quê? Por quê? Por quê? Eu simplesmente não consigo entender isso. Esse caso tem que ser um dos mais revoltantes que já cobri. O que você acha? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir falar sobre isso, não esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. E ative as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima. Se cuida. Tchau. Obrigada aos apoiadores do Mundo Cruel. Agora, tem ainda mais conteúdo do Mundo Cruel no Patreon. Então confira em patreon.com/Mundo Cruel ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.